Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos começar com uma série de vídeos mais práticos. A gente fez alguns vídeos explicando algumas terminologias e alguns conceitos e a interface básica no Blender em si e alguns primeiros passos sobre modelagem 3D. Coloquei alguns objetos para vocês escolherem, para a gente fazer. Vocês escolheram uma arma cartoon e a gente vai dar início nela hoje. Esse vídeo é a etapa de blocagem dessa arma. A gente vai blocar as formas iniciais e logo após, num próximo vídeo, a gente vai começar a detalhar esse modelo, ok? Vamos dar início então ao nosso primeiro exercício prático, que é a produção dessa arma aqui meio cartoonizada que vocês escolheram no Instagram. Essa é a referência que nós temos, não temos outra. Vamos trabalhar em cima dessa referência. Vamos começar pela blocagem. Mas antes, eu sempre gosto de trazer um objeto que, no caso, é aquele boneco da Unreal. Eu trago ele para usar como referência de tamanho. Vou colocar ele na minha visão só para eu ter uma noção de tamanho aqui. Então eu vou fazer a blocagem, que nada mais é do que criar as formas básicas, principais assim, para a gente ter uma noção de volumetria, para depois a gente refinar uma segunda etapa. Beleza? Então essa é a etapa de blocagem. Vou começar adicionando uma UV Sphere, que é uma esfera. Vou diminuir aqui o raio dela, mais ou menos para esse tamanho aqui. Vou pedir para visualizar aqui o wireframe. Vou rotacionar menos 90 aqui em X. Então, vou começar dessa forma. Eu vou manter ela com 32 segmentos. Eu escolhi começar com a UV Sphere porque ela já é o ideal aqui, porque como a gente vai ter um buraco aqui na frente e outro aqui atrás para sair esse tubo, então eu prefiro com ela. Em algumas situações que eu vou fazer modelagem de objetos esféricos, eu às vezes prefiro começar com um cubo e subdividir ele, assim eu tenho uma topologia melhor nos polos, né, da esfera. Mas enfim, nesse caso eu vou começar com a UV Sphere, vou clicar fora, já editei o que eu precisava editar nela aqui. Vou fazer um buraco aqui, ó. Selecionei a vértice, vou aumentar minha seleção, mais ou menos aqui. Vou deletar com X, escolher a opção de Delete Face. Esses Spy menus personalizados, esse daqui e outros, eu tenho eles através de um addon. Se eu não me engano, ele já vem no Blender, esse addon. Eu posso estar enganado. Mas é esse Interface 3D Viewport by Menus. E aí, as configurações dele, você tem vários atalhos aqui para ativar pais menus específicos para cada coisa. Por exemplo, para seleção de coisas, para deletar as coisas, enfim, para diversas coisas. Então, se vocês estranharem que eu estou apertando algo e aparece um pie menu e vocês não têm nos seus, é porque eu uso esse Interface 3D Viewport Pie Menus, ok? Então beleza, vou fazer aqui também deletar, seleciono a vértice, aperto Ctrl+, para selecionar para aumentar minha seleção, aperto X, Delete Faces, ok? Agora eu vou selecionar esse loop, vou jogar aqui meu cursor para cá, Selection to Cursor, é o mesmo que fazer isso aqui, botão direito, Snap Vertices, Cursor to Selected. Estou jogando o meu cursor para o centro dessa minha seleção. E aqui eu vou adicionar, eu fiz isso, só que daí agora eu vou fazer
essa espessura aqui, ó. Vou apertar F para fechar, transformar isso numa face. Vou apertar I, que é a ferramenta de Inset, fazer um Inset aqui, mais ou menos dessa espessura aqui. E vou apertar X e escolher a opção 9, que é Delete Faces. Então agora eu fiz essa espessura, eu vou adicionar aqui outra UV Sphere. E vou diminuir um pouco o raio dela, mais ou menos do tamanho aqui que eu quero. Vou alterar aqui a rotação para menos 90. Vou selecionar essa vértice, depois todas as outras e vou apertar X, Delete Faces. E aí eu vou colocar aqui na minha vista back para eu conseguir ver isso aqui. Vou dar só uma escalonadinha para ficar aqui no lugar certo. Você tá vendo que eu tô, quando eu dou zoom, eu tô tendo esse problema de clipping aqui, que tá cortando o meu objeto. Isso eu vou arrumar aqui nesse menuzinho View. E aqui em Clip Start tá em 0.1 metros, 10 centímetros. Eu vou colocar 0.01, que é 1 centímetro. Então ele só vai fazer o clipping quando chegar a 1 centímetro assim, do objeto. Aí melhora aqui pra gente trabalhar melhor. Aí vou selecionar um vértice por último e vou aqui nas minhas opções de snapping, eu vou escolher vértice e vou escolher para ele usar como o vértice que vai mandar no snap o ativo, ou seja, esse que está em branco. E aí vou grudar ele aqui, ó, para ficar certinho. Beleza? Então agora eu vou selecionar esse Add Loop e esse daqui e vou apertar a tecla M, que é o atalho para Merge. Eu vou escolher By Distance. Então eu grudei esses vértices. Agora tudo isso aqui é uma coisa só. Vou apertar Shift F para eu visualizar minhas normais. É o atalho que eu criei para esse botãozinho aqui, Face Orientation, que me mostra as direções das normais. Então a gente tem um problema aqui que essas normais aqui estão invertidas. Então eu vou selecionar somente elas eu cliquei aqui, e como é um loop perfeito, né, cliquei nessa vértice, vou apertando Ctrl+, e aí eu tenho a seleção dela, e vou apertar Alt N, que é o atalho para acessar aqui as opções de Normals, ou eu poderia ter vindo aqui em Mesh, Normals e Flip, que daí eu vou dar o Flip às normais. Bom, então agora eu tenho essa estrutura aqui, e aí eu vou dar continuidade aqui no modelo, vou criar essa parte aqui agora. Eu vou selecionar esse Add Loops, vou dar Shift D e vou apertar P para separar isso desse meu objeto, para isso virar um outro objeto. Fiz isso, vou sair do Edit Mode, voltando para o Object Mode. Selecionei esse objeto aqui que eu acabei de criar. Eu gosto de ter sempre os pontos pivôs nos locais corretos. Você está vendo que o ponto pivô desse meu objeto está aqui. Eu gostaria que ele ficasse aqui, ó, no centro, onde já está esse cursor aqui. Então eu vou clicar com o botão direito em Set Origin, onde eu configuro a origem do meu objeto. Eu vou colocar, ó, a origem para o 3D Cursor. Vou mandar a origem do meu objeto para o meu 3D Cursor. Então agora minha origem está aqui, ok? Então, dando continuidade, entrei aqui no Edit Mode, vou colocar aqui na vista lateral para eu fazer essa extrusão agora. Vou extrudar aqui no eixo Y, mais ou menos aqui nesse distanciamento. Vou entrar aqui e pedir para ver o meu Face Orientation. Vejo que as minhas faces estão zoadas, seleciono uma e aperto L para selecionar todo esse meu objeto. E vou aqui em Mesh, Normals, vou apertar Recalculate Outside. Assim ele vai
deixar uniforme as minhas normais do meu objeto. Vou colocar aqui na vista lateral para verificar se essa proporção aqui está correta. Acredito que sim. Agora eu vou criar esse objeto aqui. Vou dar um Shift D para duplicar, apertar P para separar ele em um novo objeto. Sair do Edit Mode, voltando para o Object Mode. Vou colocar o meu pivô aqui. Entrei no Edit Mode, selecionei as vértices. Aperto Shift S, que é o atalho para vir aqui, a mesma coisa que apertar com o botão direito. E ir em Snap Cursor to Selected. Mandei o meu cursor para cá. E agora vou colocar a origem do meu objeto aqui. Clicando com o botão direito, Set Origin to 3D Cursor. Uma forma de simplificar esse processo é você criar um atalho assim. Eu criei um atalho de Ctrl W para eu mandar a minha origem para onde meu cursor estiver selecionado. Ó, aqui com o botão direito no Object Mode, aqui em Set Origin, aqui você pode ver que eu criei dois atalhos. Origin to 3D Cursor, para mandar a minha origem para o meu 3D Cursor, que é Ctrl W, e Origin to Geometry, que ele manda o 3D Cursor para o centro da minha geometria. Para criar um atalho em qualquer coisa, eu vou aqui cancelar esse meu atalho aqui, Remove Shortcut, e vou adicionar de novo só para vocês verem. Para criar qualquer atalho aqui no Blender, você tem que vir na opção, clicar com o botão direito, e aí vai aparecer essas opções. Ó. Você pode fazer duas coisas: adicionar essa opção ao seu Quick Favorites. Vou desabilitar aqui porque ele já estava no meu Quick Favorite. Se eu clicar e adicionar ele ao meu Quick Favorites, Quick Favorites é o menuzinho que você acessa com a tecla Q. É como se fosse uma abinha de preferências para você colocar todas as ferramentas que você usa com frequência aqui. Então tudo que você adicionar ao seu Quick Favorites, quando você teclar Q, ele vai aparecer aqui. Ó. No meu caso, o Origin to 3D Cursor veio parar aqui. Porque com o botão direito em Set Origin, eu adicionei ele ao meu Quick Favorites. E eu posso adicionar um Shortcut, que é um atalho. Se eu clicar aqui, Assign Shortcut, e aí você precisa teclar as teclas que você quer. Ctrl W. Pronto, adicionei o meu atalho. Isso funciona para qualquer ferramenta aqui, praticamente. Então, para facilitar um pouco, eu aperto Ctrl W, mandei o meu cursor para cá. Isso facilita muito. No caso, aqui eu coloquei o meu 3D Cursor aqui. Se eu quiser fazer qualquer operação de rotação, escala, eu vou fazer a partir da base desse meu objeto, que é o que é mais correto se fazer. Porque imagina se eu quisesse fazer uma rotação ou uma escala e o meu 3D Cursor estivesse aqui. Fica zoado para trabalhar, entendeu? Então é isso. Vou consertar o que eu acabei de fazer. Vou selecionar aqui esse Edge Loop, Shift S, Cursor to Selected, mandei meu cursor para lá, Ctrl W, Origin to 3D Cursor. Aí agora eu vou fazer essa parte aqui. Selecionei, vou colocar aqui na vista lateral, vou dar um Extrude em Y, mais ou menos do tamanho ali que eu achar. Selecionei com L para selecionar todo o objeto, eu vou apertar a tecla I, que é a tecla de Inset. Mas eu vou segurar Ctrl, porque eu quero fazer uma extrusão para lá. E Ctrl, arrastei o mouse, escolhi aqui a minha espessura, mais ou menos como eu quero. Então uma escalonada aqui e vou dar um Extrude aqui para dentro. Lembrando que isso daqui é a blocagem, tá pessoal? Depois a gente vai fazer os detalhamentos. Então nós temos até agora então essas partes aqui. Acredito que a proporção disso aqui, eu vou selecionar esses dois para editar os dois de uma vez. Eu apertei Shift Z para entrar no Wireframe Mode. Vou selecionar todas essas partes aqui e vou reduzir um pouco aqui o tamanho para ficar mais parecido ali com a referência, né? Ok, fiz isso, terminamos essas duas partes aqui, a blocagem, né? Agora vamos partir para essa base aqui,
colocar aqui na minha vista lateral. Acredito que essa base ela fica mais uma. Vou apertar Shift Z, apertar W para alternar aqui os modos de seleção, escolher o laço. Acredito que essa base ela fica mais ou menos, deixa eu ver, aqui assim, né? Acredito, né? Shift S para mandar o meu cursor para lá. E aí quando eu adicionar agora um plane, por exemplo, ele vai ser criado aqui. Vou reduzir bem o tamanho desse plane, está sendo criado na minha cena. Para ele ficar assim. Vou rotacionar aqui em Y90, ok? Reduzir um pouco aqui esse tamanho. E aí vou fazer algumas extrusões aqui para eu ter mais ou menos o resultado que eu quero. Selecionar essa face, Shift N para inverter as normais. Alt N eu acesso o menu de normals e Shift N é o mesmo que eu clico aqui em flip. Lembrando que o menuzinho de normals em mesh normals tá aqui, tá? Mais ou menos até aqui. Vou fazer um extrude aqui, vou dar um X-Scale, colocar uma edge aqui no centro com Ctrl R, Edge Ring, a ferramenta. Aperto ESC para cancelar, para aplicar, né, quer dizer. Seleciono o vértice, vou colocar aqui essa vértice. Vou selecionar essas duas vértices edges aqui, Ctrl D para subdividir elas. Seleciono elas duas, aperto S de Scale, movimento aqui. Tenho mais ou menos esse silhueta aqui, mas eu vou afastar um pouco essa parte aqui, colocar mais uma subdivisão aqui para eu ter mais ou menos esse efeito aqui. É só a blocagem ainda, tá, pessoal? Em questões de proporção, acho que tá ok. Vou só diminuir um pouco a escala aqui em Y, trazer um pouco mais para cá. É isso. Vou vir aqui na perspectiva, vou adicionar aqui um modificador de Solidify, que ele adiciona espessura ao meu objeto. Lembrando que os modificadores estão nesse botãozinho aqui, ó, Modify Properties. Isso aqui são abas, botões que têm configurações específicas para várias coisas. Por exemplo, isso aqui é material, isso aqui é Data Properties, propriedades do objeto, isso aqui é sobre Constraints, isso aqui é sobre física, isso aqui é sobre partículas, isso aqui é a abinha de modificadores, onde você adiciona modificadores. Vou zerar esse offset, porque eu quero um offset a partir do centro. E aqui eu vou adicionar um pouquinho de espessura, segurando Shift e arrastando eu tenho um controle mais preciso aqui desse slide. Vou colocar aqui mais ou menos uma espessurinha parecida ali com o que eu tenho no meu objeto. É isso, da blocagem desse objeto é isso. Vou voltar aqui para a vista lateral. Vou apertar Shift A para adicionar um objeto. Lembrando que para adicionar você pode vir aqui em Edge também. Shift A, adicionar outro plane. Rotacionar ele aqui em 90 graus. Vou rotacionar ele em Z180 para ficar com a face na direção correta, apontando para cá. Diminuir um pouco a escala, trazer ele um pouco para cá, descer ele um pouco. É isso, vou entrar aqui no Edit Mode, colocar aqui um Edge Ring, ESC para aplicar. Só colocar essa parte aqui um pouco para cá, descer isso aqui um pouco. É isso. Acho que eu vou descer um pouco isso aqui.
fazer agora uma cópia de modificadores com esse objeto selecionado, com Shift clique no objeto que eu quero copiar o meu modificador, Ctrl L, que é fazer links com esses dois objetos, e vou escolher aqui Modifiers, que eu quero copiar o modificador desse objeto aqui para esse aqui. Então eu tenho que selecionar primeiro esse, depois esse com Shift clique, Ctrl L, e aí eu vou escolher essa opção Modifiers. Então vou fazer de novo. Seleção do meu objeto, Shift clique, Ctrl L, Modifiers. Ou seja, eu copiei o modificador desse para esse. E aqui eu vou estabelecer uma configuração diferente para esse modificador, com uma espessura menor. É isso. Depois eu vou adicionar mais detalhes, mas é só a blocagem aqui. E aí podemos partir para esse objeto aqui, que é o tubo, né? Eu vou então selecionar esse meu objeto aqui, entrar no Edit Mode, selecionar esse Edge Loop, Shift S, Cursor to Selected, mandei o meu cursor para cá. Uma coisa legal do cursor, pessoal, se você entrar aqui em Item, Tools, no menuzinho Tools, Active Tool, aqui a gente tem a opção de Affect Only, afetar somente, que a gente pode escolher que as nossas transformações afetem somente algumas coisas. Se tiver desabilitado tudo aqui, as minhas transformações vão ser referentes ao meu objeto. Se eu fizer escala, rotacionar e mover, vou estar movendo o meu objeto. Se eu colocar Affect Only Oranges, quando eu fizer operações de movimentação, rotação, eu vou estar afetando o meu ponto pivô. O meu ponto pivô está aqui. Vamos supor que eu quisesse colocar o meu ponto pivô aqui. Eu vinha com a ferramenta de Move, com o Snap aqui ativo. Lembrando que com Ctrl eu ativo o meu Snap. Selecionei, arrastei. Se eu clicar Ctrl, eu vou ativar o meu Snap que tiver configurado aqui. Tem vários tipos de Snap. Increment, Vertex, Edge, Face. O que eu mais utilizo quase sempre é Vértice no módulo Center. Então, se você quiser ter um controle assim da edição do seu ponto origem, seu ponto pivô, se você escolher aqui Affect Only e escolher Oranges, você vai estar alterando a origem do seu objeto, beleza? Eu criei um atalho para isso, que é Ctrl ponto. Quando eu quero editar o meu pivô, Ctrl ponto, eu ativo essa opção aqui. Lembrando que para fazer um atalho é só clicar com o botão direito e escolher a opção Assign Shortcut, que eu já fiz isso, então não vou fazer de novo aqui. Mas então eu joguei o meu 3D Cursor para cá porque eu vou adicionar esse tubo aqui. Para fazer isso, a gente vai fazer com Spline. Se eu quiser adicionar uma Spline aqui, é só eu vir aqui. Spline não, curva, né? A gente vem com bagagem de outro software, a gente acaba falando as nomenclaturas. Mas o correto aqui no Blender é Curve. Você pode estranhar que aqui no meu objeto ele tem diversas opções de curvas aqui. E por padrão talvez você não tenha todas essas opções. Isso acontece porque eu ativo um addon aqui, que já vem no Blender também, que é esse daqui, ó. Add Curve Extra Objects, que é objetos adicionais de curva. Porque nesse caso eu acabo preferindo alguns objetos que esse Curve Objects Extra aqui ele oferece. Porque se eu adicionasse aqui uma curva, uma Bezier, ele adiciona essa Bezier gigante, aí você tem que posicionar a sua curva aqui, aí eu não curto muito. Eu curto começar com uma vértice e aí fazendo modificações através dessa vértice. Que eu faço assim, ó. Se você tiver habilitado nesse Curve Extra Objects, aqui no menu de Add-ons, ele já vem com o Blender. Eu aperto Shift A, Curve, e eu escolho Point.
Daí eu adiciono uma curva que é um ponto, que eu vou fazer extrusões a partir dele. Ó, aqui foi criado um ponto. Esse é o menu de configuração inicial dessa primitiva, que é um ponto de curva. A única coisa que eu faço é mudar o estilo, o tipo dessa curva de 2D para 3D. Se eu tiver com uma curva 2D, eu só vou conseguir fazer operações nela em 2 dimensões. Em 3D eu consigo fazer em 3 dimensões. Bom, entrando aqui no Edit Mode dessa curva, se eu apertar E de Extrude, eu começo a fazer extrusões nessa curva. Vou selecionar todas as vértices aqui e vou clicar com o botão direito. E aqui, com o botão direito, é o Curve Context Menu, ou seja, o menu contextual dessa curva, de curvas. Tem diversas opções aqui. Em Curve Set Spline Type, eu vou escolher Bezier, para ela ser curvas Bezier. Então agora quando eu fizer curvaturas assim, ó, eu vou ter um controle com essas Beziers, como se fosse em algum software vetorial, como Inkscape ou Illustrator, CorelDRAW. De cara, assim, quando eu crio essa curva, ele está com esses handles, que são essas linhas aqui enormes. Esses handles representam a direção das normais das curvas, que nas curvas também tem normais, que é aquilo que eu expliquei naquele vídeo de introdução. Só que elas desse tamanho assim me incomodam um pouco. Então eu vou vir aqui nesse menuzinho de Overlays, e aqui ó, eu tenho esse slide de normals, que é o tamanho exato desses handles aqui. Tá, em ponto 1 eu vou colocar ponto 0,5. Ou menos até, ponto 0,2, ponto 0,15, para ter essas handles menores. Vou voltar aqui para minha vista lateral e vou fazer as minhas extrusões para eu ter algo parecido com isso daqui. Antes de fazer as extrusões, eu vou configurar para que minha curva ela tenha essa espessura e esse formato cilíndrico. Isso eu faço aqui nesse painel. Você vê que habilitou esse botão aqui, essa aba do painel, que é o Object Data Properties de Spline. Você vê que o ícone é esse verdinho. Quando eu estou com uma mesh selecionada, o meu Object Data Properties ele tem esse ícone, que é um triângulo, que aqui tem todas as configurações de propriedades desse objeto. A Spline é um objeto diferente, ele é uma curva. Ele é diferente de um objeto composto por polígonos, por edges, faces e vértices. Ele é uma curva ainda. Então, curvas têm propriedades específicas de curvas. E para eu adicionar espessura numa curva, eu tenho que vir aqui nesse menuzinho de Object Data Properties da minha curva. E aqui em Geometry, eu escolho essa opção aqui, Bevel, que eu vou dar espessura para esse meu objeto. Aqui em Depth. Em qualquer opção que tiver slide aqui no Blender, se você quiser ter, se você vir com o mouse e arrastar, você vai ter um controle sobre isso. Se você pressionar Shift, você tem um controle mais preciso sobre isso. Então agora eu adicionei espessura a esse meu objeto. Aqui em Resolution é a quantidade de vértices que seu padrão cilíndrico vai ter. Está com 4. Vou diminuir um pouco para minha blocagem ficar mais low poly. E se por acaso quando você adicionar espessura aqui em Depth, ficar com a espessura só em metade do objeto, você precisa aqui alterar o Fill Mode. Ele tem que estar em Full. Em alguns casos ele vai ficar em Half. Aí só vai adicionar metade da espessura. Então você tem que clicar aqui nessa abinha e colocar em Full. Para eu ter um controle da quantidade de edges que tem nessa direção, é aqui, ó, em Resolution Preview. Tá em 12, ó, conforme eu diminuo, vai diminuindo o tanto de edges que tem aqui.
As edges do padrão cilíndrico a gente controla aqui nesse resolução do bevel e do patch em si, do caminho, aqui em resolution preview. Ok? Então, explicando isso, a gente volta aqui para a vista lateral e vamos continuar com as extrusões. Com o E eu extrudo, é a mesma coisa lá do Edit Properties de modelagem poligonal. E aí eu vou fazendo, e é a mesma coisa, escala, rotação e movimentação. Eu posso selecionar essa do centro e fazer as modificações, ou selecionar os handles dela e fazer também, que funciona. Vou fazer aqui grosseiramente, depois eu venho refinando, tá, pessoal? Mais ou menos aqui, assim, sei lá. E aí aqui eu faço assim. Se eu quiser adicionar um segmento entre dois objetos, eu seleciono os dois. Com o botão direito, eu venho aqui em Divide. E aí adiciono um handle ou vértice no meio dos dois. E aí eu vou fazer assim. Se eu quiser alterar a espessura assim, desse padrão cilíndrico, lembrando, eu posso vir aqui, ou eu posso selecionar tudo e apertar Ctrl e apertar Alt S, que é o mesmo que vir aqui, ó, em Item, em Min Radius, ó, eu faço esse controle e eu posso usar o atalho Alt S para isso também. Beleza? Vou colocar mais ou menos essa espessura aqui. Esse meu encontro aqui parece que ele não é 100% no centro do meu objeto. Parece que ele é um pouquinho para cá. Talvez aqui assim. Aqui, sei lá. Então eu venho aqui na minha visão 3D, posicionando isso. Então beleza, galera, é mais ou menos isso aqui. Depois a gente vai vir refinando os detalhes e tal. Desse cano aqui eu vou considerar ok já essa parte. Vamos partir para a nossa lâmpadazinha, né? Esse negocinho aqui. Que ela me parece que fica mais ou menos, talvez aqui, assim, ó. Ou aqui. Acho que é aqui, assim. Vou jogar meu cursor para cá. Só para eu ter uma ideia. Vou adicionar um círculo aqui. Ele vem gigante. Vou colocar um tamanho pequeno nele aqui. Colocar ele com 16 segmentos apenas. Vou dar uma escalonada aqui. Primeiro eu vou fazer ele sem estar conformado ali na mesh, só para eu ter uma noção. Fazer o anel aqui, que é essa parte aqui. Entrei no Edit Mode, dar um Extrude. Vou selecionar tudo aqui, apertar Shift N para inverter as normais. Dar um F para fechar isso aqui e vou dar um Inset para eu
ter essa espessura aqui. Ok. Shift D, dupliquei esse objeto. P para separar. Saí do Edit Mode. Voltei para o Object Mode. Com essa parte que eu acabei de separar. Eu vou dar um Extrude. Selecionar a face. Colocar aqui na vista lateral. Vou fazer uma extrusão em Z. Depois outra extrusão e uma operação de escala. Por último, mais uma operaçãozinha de escala. Ok, acho que para blocagem isso aqui está ok. Selecionar aqui essa face. Espera aí. É só deletar essa face aqui. Lembrando que isso que eu estou fazendo aqui de isolar o objeto, você faz com a tecla do seu teclado numérico, a barra, essa barra que eu acabei de colocar na tela aí. Como eu tenho alguns botões no meu mouse, coloquei alguns atalhos. Eu coloquei esse atalho de isolar o objeto com um botãozinho aqui do meu mouse. Coloquei também o botão para dar zoom no meu objeto, que também no seu teclado numérico é o botãozinho ponto do lado do Enter. Ele dá zoom. Se você tem mouse com botões, é legal você atribuir atalhos para facilitar e agilizar o seu workflow. Vou deletar essa face aqui também. Vou selecionar esse objeto e depois esse, Ctrl J para unificar eles, transformar eles em um objeto só. Mexer um pouco aqui na escala e vou jogar ele para onde está o meu cursor. Shift S, Selection to Cursor. Mandei meu objeto para onde está o meu cursor. E aí, com a ferramenta de rotação aqui, vou mudar aqui para rotação e vou rotacionar um pouco aqui nesse eixo Y e aqui nesse eixo também, só para eu ter ele mais ou menos posicionado como está ali. Deixa eu só dar uma olhada. Talvez ele seja um pouquinho mais para cá. Uma forma que a gente pode usar para fazer essa movimentação em cima de outra superfície é com os snaps. Para ativar o snap, Shift Tab, ou você clicar nesse botãozinho aqui. Shift Tab e Ctrl Shift Tab para abrir essas opções de snap, que é o mesmo que clicar aqui. Eu vou escolher então a opção de faces, para eu usar as faces como o meu objeto de snap, para eu colar nas faces. Eu vou habilitar esse Align Rotation to Target, que ele faz que quando eu mover o meu objeto que eu estiver movendo vai seguir as normais das faces que eu estiver passando por cima. Acho que vai ficar mais claro quando eu fizer isso. Ó, com o meu snap habilitado, conforme eu mexo meu objeto, ele respeita as inclinações das faces, ó, tá vendo? Acredito que seja mais aqui, assim, esse objeto. Acho que é isso, galera. Vou aumentar um pouquinho a escala. Depois a gente sempre vai poder alterar essas posições na etapa de refinamento da modelagem. Vou só blocar esses parafusinhos aqui. Eu vou selecionar aqui essa edge e adicionar colocar o meu cursor aqui. E vou adicionar um círculo de novo com 16. Escalonar ele aqui assim. Aqui eu vou rotacionar mais ou menos nessa... Com R e segurando Ctrl, você tem ele trava, acho que de 5 em 5 graus. Aí fica mais fácil de fazer operações. Entrar aqui no Edit Mode, selecionei as vértices, apertar F e vou dar um Extrude para dar uma espessura aqui nos meus parafusinhos. Agora eu vou selecionar esses dois objetos, vou apertar H para... H é o mesmo que vir aqui em Object, Show Hide. H é o mesmo que apertar
aqui, Hide Selected. Ó, H é para esconder um objeto. Shift H você vai esconder tudo, exceto o que você tiver selecionado, que é o mesmo que isolar. E Alt H é para mostrar tudo que está isolado. Como eu quero esconder essas coisas, eu aperto H. E aí eu vou selecionar isso aqui e botar o meu cursor aqui. E agora eu vou adicionar um Empty. Vou escolher aqui o Arrows. Ele veio gigante, eu escolho aqui um tamanho menor para ele. Por exemplo, 0.05. Eu vou usar esse Empty como centro da minha operação de array que eu vou fazer. Eu vou replicar esse objeto aqui em um sentido circular, assim, ó, em um sentido polar. Para isso eu vou usar esse Empty, por isso eu adicionei ele aqui. Então, com o meu objeto selecionado, eu vim aqui na aba de modificadores, seleciono o modificador Array. O Array faz réplicas do meu objeto aqui, ó. Seleciono o distanciamento e tal. Como eu quero fazer um array circular, eu preciso fazer o seguinte. Aqui em Factor, eu preciso zerar. Aqui eu vou deixar com 2 cópias inicialmente. E eu vou escolher a opção de Object Offset, que eu vou escolher um objeto para ser o centro do meu offset. Lembrando que essa versão do Blender que eu estou usando é a 2.9, que é a última versão que lançaram, que está estável. Se você está usando a 2.8 alguma coisa, pode ser que seja diferente as disposições aqui das opções. Mas para fazer esse array circular, a gente vai vir aqui em Object Offset, habilitando ele inicialmente, clicando na setinha, a gente vai ter a opção de, com conta-gotas, selecionar aqui o meu objeto que vai ser o centro. Eu escolho aqui Object Empty. Ficou com essa... Ficou estranho, né, com esse objeto gigante. Isso acontece porque eu preciso fazer 2 coisas para... Eu vou selecionar esses 2 objetos e vou isolar ele para explicar melhor. Para que funcione o meu array em forma de círculo, eu preciso que o meu ponto de origem seja o mesmo do meu objeto central do array, ou seja, o meu ponto de origem seja o mesmo desse empty. Como o meu 3D cursor já está aqui, eu só vou jogar o meu origem para o meu 3D cursor. Além disso, eu preciso fazer outra coisa, que é aplicar essa escala do meu objeto. Esse lance de aplicar as coisas, assim, vamos dizer, no seu objeto, é uma coisa que eu vou falar muito e é muito importante. Às vezes a gente faz algumas operações aqui no Blender que se a gente, por exemplo, rotação, escalonamento, enfim, a gente inicialmente criou esse objeto, a gente já escalonou ele, a gente já rotacionou ele. Aqui, se você apertar N, tem as informações de transformação desse objeto aqui. E aqui, na escala desse objeto, ele está com 0.09 da escala inicial que ele foi criado. Por exemplo, ele foi criado gigantesco e aí eu escalonei até ele ficar desse tamanho e depois rotacionei e tal, enfim. E algumas coisas que a gente aplica, alguns modificadores, eles necessitam que essa escala seja aplicada, ou seja, ela esteja em 1 aqui, porque ele está com 0.09 do tamanho inicial dele. Você vai ver, se eu vir aqui em Object e procurar a opção Apply, que é o mesmo que apertar Ctrl A, ó, aparece as opções de aplicar, ó, Object, Apply. Se eu aplicar se eu clicar aqui nesse botãozinho de aplicar a escala desse objeto, no momento que eu fizer isso, todas essas opções aqui, ao invés de ficar 0.09, vão passar a ficar 1. Então o Blender vai entender que a escala desse objeto aqui na cena é 1. Existem diferenças entre escala e dimensão.
Dimensão é o tamanho na unidade de medidas aqui do Blender que esse objeto tem. Ou seja, ele tem esse tamanho aqui, 0.0926 metros, que é alguns milímetros, né, se for ver, em X e aí em Y e em Z. Isso é a dimensão desse objeto, o tamanho em unidade de medidas, que aqui no caso é metros. Escala é a escala desse objeto aqui na cena referente à configuração inicial que ele foi feito. É bem difícil assim de explicar, mas o que a gente precisa entender é que para alguns modificadores funcionar corretamente, a escala do objeto tem que estar 1. Nesse caso não está, por isso que estava dando aquele erro com o nosso array. Então, quando eu aplicar a escala, que é a ação que eu vou fazer logo na sequência, isso aqui vai virar 1 tudo, ok? Então vamos lá. Seleciono meu objeto, Ctrl A, Scale. Ó, viu que mudou para 1? Agora eu vou voltar com a visualização aqui do meu modificador. Aqui nesse botão, ó, eu altero em visível e não visível. E você vê que ainda está com problema, porque ele começou a aparecer aqui. Porque além de aplicar a escala, é interessante a gente aplicar rotação também. Então, Ctrl A, eu consigo aplicar locação, rotação e escala, ou todas as transformações, ou rotação e escala. Vou escolher aqui rotação e escala. Beleza, deu certo agora. Aí ele está mostrando só um. Ele vai passar a mostrar o array radial quando eu selecionar esse objeto. Vou colocar aqui na vista frontal e fizer uma rotação. O ângulo que eu rotacionar aqui vai ser o ângulo que ele vai fazer meu array. Ele está com 2 repetições. Apertei para voltar aqui para minha visualização. Eu tenho controle da quantidade de objetos que vão ser repetidos aqui nesse count do meu modificador array. No caso é 10, eu acho. Vou colocar aqui 10. E aí vou voltar aqui nesse objeto e escolher uma rotação que fique interessante aqui. Ó. Essa rotação tá legal, que é uma rotação de 40 graus em Y, que distribui uma réplica do meu objeto a cada 40 graus. Eu vou apertar Alt H para visualizar tudo aquilo que está escondido. Então tem essa visualização aqui agora. O que eu vou fazer agora é adicionar essa placa aqui. Para isso eu vou vir aqui na vista lateral. Eu acredito que essa placa ela fica mais ou menos aqui. Para adicionar essa placa eu vou selecionar essas faces aqui. Vou jogar meu cursor para cá. Para que agora quando eu adicionar um plane, ele fique nessa posição. Vou rotacionar meu plane em Y, 90 graus. Vou dar mais ou menos uma espessura aqui que eu acredito que seja a espessura que essa placa tem. Acho que é isso. Vou aplicar minha rotação e minha escala. Porque lembrando, eu criei esse objeto, eu já mudei a rotação dele, já mudei aqui a escala dele. Então eu tive modificações aqui. Ó. Quando eu aplico Rotation Scale, eu zero tudo. Essa é a posição original agora desse meu objeto. Ele está por padrão nessa posição. Então assim eu vou ter menos erros assim quando eu for aplicar os modificadores. Para conformar esse objeto aqui agora, eu vou fazer uma sequência de ações. Aqui. Vou entrar no Edit Mode dele. Clicando com o botão direito aqui em Subdivide, que para mim aqui o atalho que eu setei é Ctrl D. Eu vou subdividir algumas vezes esse meu objeto. Ou eu aperto Ctrl D uma vez e venho aqui, aumentando essa subdivisão. Ou eu vou apertando Ctrl D várias vezes. Ó. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D e vou subdividindo esse modelo. Esse tanto de subdivisão já está ok para a gente fazer a blocagem aqui. E aqui nos meus modificadores agora eu vou adicionar o modificador Shrink
Wrap. Esse modificador, ele faz com que o seu objeto grude na superfície de outro objeto. Então, para fazer isso, eu vou escolher aqui o target, o meu objeto, o qual eu quero que esse objeto que eu apliquei o modificador grude, que é esse daqui. Percebe que ele já grudou. E essa forma a forma como que ele gruda no seu objeto, você define aqui nessas duas abas, Method e Snap Mode. Para essa situação, eu acho que a melhor opção é a gente usar a opção de Project. Ele projeta o meu objeto. Ele só projeta as partes que tiver intersecção com esse objeto. Então, se eu começar, vou desabilitar aqui o Snap com Shift Tab, e conforme eu arrasto aqui nessa direção, ele vai grudando no meu objeto. Ok? Então, eu acredito que é mais ou menos assim, né? Talvez ele tenha uma escala menor. Ou talvez ele esteja um pouquinho mais para cima. E aí eu vou colocar aqui nessa vista que conforme a gente sobe, é interessante a gente rotacionar um pouco com Ctrl para que ele fique com a projeção correta aqui, ó. Enfim, acho que assim tá legal para blocagem, depois qualquer coisa a gente vai alterando. E vou adicionar aqui um modificador de Solidify para ganhar uma certa espessura aqui também. E aqui controlar um pouco no thickness dele a espessura. Ok? Talvez ele seja um pouquinho mais para baixo mesmo. E aí eu vou rotacionar para corrigir um pouco essa projeção. Ok, eu vou deixar ele aqui, tá, pessoal? Vou deixar para adicionar isso daqui na etapa de detalhamento. Por enquanto, deixar assim mesmo. Vou só blocar aqui essa fita aqui. Entrei aqui no meu Edit Mode, vou selecionar essas, mudar aqui apertando o W várias vezes para mudar para o modo de seleção com esse círculo aqui, selecionar algumas faces, Shift D para duplicar, P para separar, saí do Edit Mode, voltei para o Object Mode, mudei aqui, selecionei meu objeto, vou entrar no Edit Mode dele, selecionar essa vértice, vou habilitar aqui minha opção de Proportional Editing. Esse Proportional Editing, ele permite que você faça algumas operações com influência em outras vértices do meu objeto. É o mesmo que o Soft Selection para quem vem do Max. No Maya eu não sei o nome dessa ferramenta, mas também tem. Porque se eu fizer uma... Vou isolar aqui para explicar. Se eu selecionar aqui essa vértice e com o G vir fazendo modificações, eu faço modificações uma a uma em cada vértice selecionado. Quando eu estou com o Proportional Edit habilitado, eu faço uma minha movimentação e ele cria umas influências nos outros objetos. O tamanho dessa influência a gente tem um controle. Depois que a gente aperta a ferramenta de transformação, por exemplo G, se a gente vir rolando o scroll do mouse, ó, você vê que visualmente a gente vê esse círculo aqui, ó, que ele representa a quantidade de influência que a minha transformação vai ter. Ó. Pouca, eu pego só o que tiver dentro dessa bola. Eu vou aumentando, rolando o scroll, eu aumento a minha influência. Isso é porque eu quero fazer essa curva aqui. Então, se eu selecionar esses aqui e apertar R usando o Proportional Editing, ó, eu faço essa movimentação aqui. Ó. Vou dar Ctrl Z aqui para eu ver melhor. Ó, com Move. Aí eu diminuo aqui a intensidade do meu Proportional Editing.
E aí faço mais ou menos essa curvaturazinha aqui. Depois a gente vai melhorar isso, tá? Shade Smooth, apliquei, botão direito. Vou adicionar aqui um modificador de Solidify. Mudar a direção que ele está aqui. E com Shift e arraste aqui no slide, vou controlar aqui a espessura desse objeto. Beleza? Então, acredito, pessoal, que a nossa blocagem está feita. Beleza? Então vamos só dar mais uma última conferida antes de dar por finalizada essa blocagem. Vamos conferir aqui um pouco as formas e também o tamanho delas. Isso aqui talvez seja interessante eu puxar um pouco mais para cá. Bom, eu realmente acredito que em questões de proporção tá batendo assim. Eu vou dar por finalizada aqui a nossa etapa de blocagem e a gente vai passar para o detalhamento, e aí se a gente for vendo alguma coisa para ser ajustada, a gente arruma na etapa de detalhamento também. Beleza?